Se eu tivesse que fazer de novo, eu ficaria rico em menos de 3 meses. E você pode fazer o mesmo. Se eu tivesse que fazer de novo, trabalharia no McDonald's. E a razão pela qual eu trabalharia no McDonald's, seja por $7 por hora ou 15, não me importo. Não gosto muito da comida do McDonald's, mas eles têm os melhores sistemas de negócios do mundo. Como outra empresa pode pegar pessoas que não foram educadas em faculdades e construir uma indústria de fast food em todo o mundo? E eles têm os melhores sistemas. Então você pode aprender tudo o que precisa saber sobre negócios, exceto a parte de gestão. Então, eu trabalharia no McDonald's para aprender ainda mais. Vejo a vida como um aprendizado constante. Estou sempre aprendendo. Estou constantemente lendo, estudando. Passo a maior parte do meu tempo com empresários. Não passo o meu tempo com pessoas que se preocupam com a economia. Se você deseja aprender a fazer mais de R$100 por dia, em menos de 24 horas, clique no primeiro link da descrição e assista a nossa aula completa, 100% gratuita, onde te ensinamos todo o passo a passo para você começar ainda hoje. Então, eu apenas continuo a ser um empresário. Os empresários têm uma coisa em comum. Eles continuam avançando, eles mudam as regras, eles reinventam as regras. Eles não aceitam apenas uma resposta. Então, um verdadeiro empresário não se importa em qual país está, não faz diferença porque ele sempre ganha. Essas são minhas crenças. Tenho um amigo. Ele é um homem de família extremamente rico da França. Então, ele começou a comprar vinícolas em Napa e Sonoma. Então ele voltou para o governo francês e disse que era o seu vinho. Ele disse que queria exportar seu vinho para a Califórnia. E o governo disse que não podia fazer isso. Foi o governo francês que disse que não podia exportar. Sim, e aqui está um cara. Acho que ele é de 20 gerações, um homem de vinho francês. Esse cara é um empreendedor. O cara disse que podia exportar em garrafas. Então ele fez isso. Custou mais dinheiro, mas ele ainda descobriu como fazer isso. Entende o que quero dizer? E agora ele tem seu vinho com o vinho da Califórnia e tudo mais. Então, vou dizer de novo. Empreendedorismo é uma ideia de mente primeiro, uma habilidade. E dependendo se você é um empreendedor ou um pequeno empresário, as regras são diferentes, as mentalidades são diferentes, as habilidades são diferentes. Sou muito tímido, muito tímido. Um dia disse ao meu pai, quando decidi seguir os passos dos meus pais ricos, que queria ser um empreendedor. Ele disse que havia um problema. Eu perguntei, qual é o problema? Ele disse que eu era tímido. Eu disse, o que há de errado em ser tímido? Ele disse, você tem que vender, você precisa lidar com a rejeição. Essa é a habilidade número 1. Você pode lidar com a rejeição? A resposta é não, eu não conseguia lidar com isso. Então eu disse, eu ainda não aprendi como vender. Isso foi em 1973. Eu tinha 25 anos. Quando falo sobre a habilidade necessária quando as coisas ficam difíceis, é preciso começar a vender. Foi por isso que comecei a trabalhar na Xerox em 1974, para aprender a vender. Levei 4 anos, mas me tornei o melhor vendedor. Hoje sou o melhor autor de vendas. Muitos professores me dizem que eu não sei escrever. Sim, eu disse que não sabia escrever, mas também não sabia vender. Se você não pode vender, você não ganha dinheiro. Ponto. Supere a rejeição. Só porque você tem um produto, não significa que seja ruim. A coisa importante é começar. Não importa com qual produto você comece, mas comece. Comecei com boletos de nylon. O fracasso me ensinou. Não conseguíamos vender, e de repente tive uma revelação. Depois, não conseguia financiar, porque as vendas continuavam baixas. O problema é que eu continuava gastando dinheiro, mas as vendas não aumentavam. Mais uma lição. Mas é assim que aprendemos. Eu sou um daqueles que não gostam da escola. A escola é boa para pessoas que gostam de estudar. Mas aqui está meu pai pobre, chefe de educação, PhD no Board of Governors de Hawaii e tudo isso. E eu, seu filho. Eu estava saindo da escola. Eu estava cansado de lutar com meu cérebro. Então, o que fiz foi seguir os ensinamentos do meu pai rico, que era pai do meu melhor amigo. Ele usava jogos. Jogos são as melhores ferramentas de ensino. Quando jogava, assim como os ricos ensinam estratégias de batalha aos seus filhos com o xadrez. Meu pai rico me ensinou a ser um homem rico jogando Monopoly. Jogávamos Monopoly por horas a fio. A fórmula para a riqueza no Monopoly
é ter 4 casas verdes e um hotel vermelho. Hoje, em Arizona, tenho 8.000 casas verdes e vários hotéis vermelhos. Para ser honesto, continuo jogando Monopoly. Essa é a força de um jogo, porque um jogo me envolve mentalmente, fisicamente, tenho que mover as peças, emocionalmente, quando perco, tenho que me recuperar, e espiritualmente, porque o espírito vence. Se você já viu o Golden State jogar, adoro o LeBron James, adoro o Cleveland, mas um jogador não pode vencer um time. Acho que LeBron fez 60% dos pontos e assistências, mas um time melhor o derrotou. No mundo dos negócios é a mesma coisa. Os negócios são um esporte em equipe. Preciso de bons crentes, bons atores, bons profissionais de marketing, bons técnicos, bons trabalhadores, bons líderes. O problema é que a maioria dos empreendedores estão despreparados. Porque é isso que aprendem na escola, ser o indivíduo mais forte. Na escola eu tinha um bom desempenho, embora fosse difícil cooperar durante os testes. Mas na escola, a cooperação durante os testes é chamada de trapaça. No mundo real, as equipes que têm mais sucesso vencem. Então, tudo em que me concentro é ter a melhor equipe. Enquanto isso, muitas vezes, os alunos A na escola se tornam médicos e advogados. E eles trabalham sozinhos. Eles estão isolados. Mas eles são empreendedores. Você entende o que estou dizendo? Isso é uma estratégia de mentalidade, de tática. Fui para a escola militar. Sou um ex-fuzileiro naval. Então penso como em uma operação militar. E eu adoro o teste. A maioria dos empreendedores tem um emprego e dizem: ok, vou ser um empreendedor. Eles estão fadados ao fracasso, porque foram à escola. Aprenderam a trabalhar sozinhos e a serem os mais inteligentes. Isso é como LeBron James. Eu não quero ser o mais inteligente da minha equipe, mas quero ter a melhor equipe. E é por isso que venço a maioria dos jogos. Outra coisa, quando as pessoas dizem para viver abaixo dos seus meios, você não gosta de viver abaixo dos seus meios, não é? E acho que quando você diz a alguém para viver abaixo dos seus meios, esvazia o espírito deles. É como dizer a alguém que, se quiser perder peso, deve fazer uma dieta de fome. Isso não é saudável. Prefiro ter educação financeira. É por isso que leio livros, porque minha maior riqueza é meu cérebro. Quero alimentá-lo para que eu possa ampliar meus meios, sem excessos ou perdas. Porque excessos podem ser uma espada de 2 gumes. Mas dizer a alguém para viver abaixo dos seus meios é quase desumano. Nunca me senti bem fazendo isso. Sempre quis melhorar a cada dia. Gosto da boa vida. Eu estava no meu próprio jato, mesmo que fosse modesto. Olhei para cima e vi um 727, um jato particular, e pensei: Nossa Senhora! São homens grandes e seus brinquedos, mas isso me inspirou. Pensei: estou em um jato modesto agora, é hora de subir. Isso não significa que o jato me fará mais feliz. O que me faz feliz é o desejo de melhorar, de ficar mais inteligente, de fazer melhor. É difícil dizer o que estaria fazendo se não tivesse o meu pai rico, porque, quando criança, desde os 5, 6, 7, 8 e 9 anos, eu realmente queria ser rico. Então acho que o primeiro passo é o desejo. E a partir daí, naturalmente procurei modelos e mentores. Durante minha vida tive vários pais ricos. Meu pai rico era o pai do meu melhor amigo, desde os 9 anos. E até hoje, continuo buscando mentores e pessoas inteligentes. Porque é assim que você fica mais inteligente, convivendo com pessoas inteligentes. Muitos dizem que encontrar um bom negócio é difícil quando se está começando. Qual é o valor de uma boa rede e parcerias? Bem, vou dizer de novo, em 1973, voltei do Vietnã. E eu era um piloto lá. Fiz um curso de investimento imobiliário que custou $385. Durou 3 dias. E naquela época, $385 era muito dinheiro, pois eu ganhava apenas $500 por mês. Então, esse valor era tudo o que tinha. No final do curso, o instrutor disse a toda a classe, cerca de 30 de nós, que nossa educação começaria após sairmos da sala de aula. Ele disse que não nos educamos dentro da sala de aula. O que ele propôs foi que todos nós, os 30, nos juntássemos em equipes de 2 ou 3, olhássemos para 100 propriedades em 90 dias e escrevêssemos avaliações de cada uma delas, indicando o que era bom e ruim. Ele explicou que, ao final dos 90 dias e 100 propriedades, nos tornaríamos mais inteligentes e preparados para investir, caso desejássemos fazê-lo.
Ele disse que se não encontrássemos uma propriedade entre as 100, deveríamos começar novamente e procurar mais 100. É por isso que a maioria das pessoas não se torna rica. Elas não querem passar por esse processo de analisar 100 propriedades para encontrar uma. Às vezes, é como procurar uma agulha no palheiro. Mas quando você encontra essa única oportunidade, todo mundo diz: "Oh, como você é sortudo." Bem, eu olhei para muitas terras lá fora, sabe? E isso é como qualquer coisa na vida. Você não se casa com a primeira pessoa que encontra, espera beijar uma ou duas antes de tomar uma decisão. Na minha última contagem, lembro-me vividamente. Foi um dos piores e melhores dias da minha vida. Eu estava em Porto Rico trabalhando para a Xerox e meu chefe me deu meu último bônus. Não foi uma contagem exata, acho que era cerca de $30.000. A única coisa é que havia um problema. Peguei esse bônus e pensei: uau! Fiquei animado, mas também estava confuso. Então, outro cara se aproximou de mim. Seu nome era John e ele disse: "Você vai voltar." Eu perguntei: "Por quê?" Ele respondeu: "Porque você vai fracassar." Olhei para ele e disse, usando algumas palavras fortes, porque foi isso que ele mereceu. Ele havia deixado a Xerox, fracassado e voltado. Eu disse: "Olha, você fracassou e voltou, mas eu vou fracassar e nunca mais voltar." Essa é a atitude. Você entende? Se você diz a si mesmo que, se falhar, vai voltar para a mamãe e o papai, é isso que vai acontecer. Então, quando me tornei um empreendedor, foi quando não tinha dinheiro. Passei anos sem dinheiro, sem salário, mas meu pai rico me incentivou a fazer isso. Porque quando você não tem um salário, você se torna mais inteligente, testa seu caráter. Você vai se tornar um trapaceiro? Vai se esconder? Ou vai se tornar uma pessoa melhor? A verdadeira vantagem de se tornar um empreendedor é que você descobre quem realmente é quando não tem nada. Se você quer ser um grande empreendedor, habilidades de liderança e habilidades de comunicação são mais importantes do que um diploma. Tenho um livro recente chamado Os 8 Ensinamentos da Liderança Militar. Fui à academia militar e lá aprendi liderança desde o primeiro dia. No primeiro dia da academia, tive que me apresentar para meus colegas de 18 anos e dizer: "Seção 10, avançar." Naturalmente, eles responderam: "Aqui." Foi aí que aprendi a ser um líder. No entanto, como mencionei, a comunicação no mundo militar é um pouco direta. Tive dificuldades quando retornei do Vietnã e comecei a trabalhar na Xerox. As pessoas não gostam de ser chamadas de idiotas ou coisas assim. Existem regras na América corporativa. E você não pode ser tão direto. Você não pode falar tão diretamente na América corporativa. No militarismo, você deve ser direto e é valorizado. Você é promovido. É por isso que sigo veteranos militares. Eles têm habilidades valiosas para empreender, como liderança, capacidade de ouvir, não levar críticas para o lado pessoal e ainda cumprir a missão. É o melhor treinamento do mundo. Uma das coisas mais difíceis ao sair do mundo militar foi deixar meus camaradas. Eles eram alguns dos melhores do mundo. Nem todos eram formados em colégios. Eram meus guerreiros, meus mecânicos, de tudo. Eram preciosos. Então, quando comecei a empresa Rich Dad, levei esse espírito de equipe para dentro da empresa. É por isso que não temos hierarquia rígida ou regras rígidas na empresa. As pessoas têm liberdade para se expressar e fazer o que desejam. Eu fico fora do caminho delas e fazemos o trabalho. O livro Toque de Midas tem 5 princípios a serem lembrados. O primeiro é o polegar, que representa a força do caráter. Se você falhar, assuma a responsabilidade, não minta, não se esconda. Apenas assuma a responsabilidade, gaste e continue em frente. Força. Isso é foco. O dedo indicador. É para onde estou indo. Eu falo sobre como fui para a escola de voo, me preparando para voar no Vietnã. Quando as pessoas estão atirando em você, você continua focado em seu alvo, mesmo que isso signifique arriscar a própria vida. Isso é o que todos sabem, é uma aposta que você faz. Donald Trump, meu amigo pessoal, aposta na riqueza absoluta. Eu, por outro lado, aposto em educação financeira simples. Mantenha as coisas simples. Ensine as pessoas a ganhar dinheiro. Minha aposta é essa, e nunca me desvio dela. Os dedos indicadores são para relacionamentos. Se alguém está enfrentando dificuldades financeiras, seja em uma empresa, um país ou um relacionamento, é porque há um problema de relacionamento. O que Donald e eu sempre dizemos
é que não é possível fazer um bom negócio com um parceiro ruim. E Deus sabe que eu já tive alguns parceiros ruins. Eles são incompetentes, mas querem fingir que são mais inteligentes. O dedo indicador é um dedo pequeno. Todo empreendedor deve fazer algo que ninguém mais faz. Por exemplo, no Reino Unido, o Walmart desenvolveu seu modelo de negócios com foco em oferecer os preços mais baixos possíveis em tudo, enquanto pequenas mercearias locais podem tentar vender produtos em promoção. São abordagens diferentes. A FedEx construiu seu negócio com base em uma promessa específica. A Domino's Pizza nos Estados Unidos prometia entregar a pizza em menos de 30 minutos. Seu negócio inteiro foi construído em torno dessa promessa. Essas são as coisas que diferenciam os empreendedores extremamente bem-sucedidos dos que não são bem-sucedidos, se eles não possuírem todos esses 5 elementos. Desistir de um projeto nunca está no meu vocabulário. Veja, eu enfrentei desafios injustos. Eu fui para a guerra. Na guerra, estou vivo porque outros homens morreram por mim. Quando você vê algo assim, como você pode desistir? A maioria das pessoas é fraca, medrosa, só pensam em si mesmas. Eles não têm o mesmo compromisso, então eles devem procurar empregos. A última parte é o empregado, seja ele um presidente ou um gerente de uma empresa. Eles sempre usam as mesmas palavras. Dizem: estou procurando um emprego seguro com benefícios. Isso os mantém no quadrante. E porque seu foco é a segurança. Outra parte do quadrante é o S, que representa o proprietário de uma pequena empresa ou o autônomo. Novamente, eles usam as mesmas palavras, dizendo: se você quiser fazer algo bem, faça você mesmo. O S significa que eles também operam sozinhos. Normalmente, eles atuam ou operam por conta própria. Do lado direito do quadrante temos os B, que significam grande negócio, como Bill Gates. A Forbes define um grande negócio como aquele com 500 ou mais funcionários. Eles usam palavras diferentes. Dizem: estou procurando um bom sistema, uma boa equipe e as pessoas mais inteligentes para ajudar a administrar meu negócio. Assim como os S, eles não querem administrar o negócio sozinhos, mas sim contar com pessoas inteligentes para fazer isso por eles. O quarto quadrante é o I, que representa o investidor. Essas pessoas têm dinheiro trabalhando para elas. Elas têm pessoas que trabalham para elas. E as pessoas que trabalham para os ricos estão aqui. A coisa a ser observada é que a maioria das pessoas é programada para pertencer aos quadrantes E e S. Por exemplo, meu pai pobre sempre me dizia para conseguir um emprego seguro, com salário e benefícios. Desde criança, o objetivo era conseguir um emprego seguro, com pagamento regular e benefícios. Eu nunca quis isso. Eu disse aos meus pais: mãe e pai, eu quero ser uma pessoa rica. Tive discussões com meu pai, mas minha mãe finalmente disse: filho, se você quer ser rico, as pessoas mais ricas que eu conheço são médicos. Minha mãe era uma enfermeira registrada e sugeriu que eu me tornasse um especialista, alguém com um pequeno negócio. Então, segui para a escola e obtive um doutorado em ciência. Eu aprendi a pilotar barcos e aviões, inclusive servindo na marinha. No entanto, nunca utilizei essa educação, pois meu desejo era me tornar um proprietário de negócios. Foi meu pai rico quem me aconselhou a ser um proprietário de negócios e aprender a ser um investidor profissional. Uma das grandes diferenças entre essas pessoas está relacionada à taxa. Em 1943, o governo federal dos EUA promulgou uma lei que exigia que os funcionários pagassem impostos antes de receberem seus salários. Isso significa que uma parte do salário é retida automaticamente para pagar impostos. Quanto mais você trabalha e quanto mais dinheiro você ganha, maior será o valor desses impostos retidos. Isso torna ser um empregado menos atraente, pois você nunca alcançará a riqueza real, já que quanto mais você trabalha, mais impostos paga. No entanto, médicos, advogados, atores e contadores riem disso porque sabem como pagar menos impostos. Em 1986, os EUA passaram a Tax Reform Act of 1986, que alterou muitos benefícios fiscais para profissionais autônomos, pequenos empresários, médicos e advogados. Atualmente, essas pessoas pagam uma das maiores taxas de impostos nos Estados Unidos. Algumas pessoas pensam que são investidores, mas na realidade estão apenas entregando seu dinheiro a empresas de fundos mútuos e outros investimentos.
não são verdadeiros investidores. As grandes oportunidades de redução de impostos estão do lado direito do quadrante. As leis tributárias são mais favoráveis neste lado, o que permite que proprietários de negócios ganhem mais dinheiro e paguem uma porcentagem menor de impostos, tudo dentro da legalidade. Meu pai rico me incentivou a aprender a construir negócios e se tornar um investidor profissional, pois fazia mais sentido trabalhar duro para construir algo que você possa controlar e passar de geração em geração. Ele acreditava que era um desperdício trabalhar duro por algo que você não possuía e poderia ser demitido a qualquer momento. Essa diferença de valores foi crucial. Ele sugeriu que eu aprendesse a ser um proprietário de negócios e um investidor, o que é uma grande diferença. Do lado esquerdo do quadrante, as pessoas trabalham por segurança e dinheiro, enquanto no lado direito, o valor fundamental é a liberdade. Elas não querem ficar presas em um emprego pelo resto de suas vidas. Uma das vantagens do negócio no século XXI é que ele permite a transição das pessoas do lado E e S para o lado B, especialmente. Isso significa que as pessoas podem se tornar proprietárias de negócios e não precisar mais trabalhar arduamente para ganhar dinheiro. O dinheiro pode fluir de maneira mais passiva. Uma vez que você tenha seu negócio em funcionamento, é recomendável começar a investir seu dinheiro excedente, pagando cada vez menos em impostos. Isso é um dos motivos pelos quais os ricos continuam a enriquecer.